Sejam todos bem-vindos. E eu quero manifestar aqui uma preocupação minha, até baseado numa última experiência que eu tive, ouvindo uma exposição de um pregador reformado, muito conceituado. E a minha preocupação é se os irmãos realmente estão adorando o Senhor. Se nós estamos apenas vindo à igreja ou se nós realmente estamos adorando o Senhor. Isso tem me preocupado muito. E graças a Deus hoje a gente tem o Data Show, né? Os irmãos vão poder ver a letra do hino e vão poder acompanhar. O texto de Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meus irmãos, quando nós viermos aqui para adorar o Senhor, nós precisamos entender que esse é um culto racional, que nós estamos usando a nossa mente, o nosso raciocínio, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, se no momento da adoração e do louvor nós estamos calados, indiferentes, nós estamos vindo aqui não cumprindo o papel pelo qual viemos, que é adorar o Senhor em espírito e em verdade. A vida do cristão é uma constante oração, mas este momento é um momento diferente, em que nós expressamos a nossa adoração por meio de cânticos, palavras de elogios e adorações ao nosso único e verdadeiro Senhor. Às vezes você não consegue cantar a música, às vezes você não consegue entender a letra, mas você não pode deixar de adorar por causa disso. Você tem boca, você tem lábios, então glorifica o Senhor, lance palavras de elogio, de adoração ao Senhor neste momento. Não fique indiferente, não fique calado. E agora que tem o Data Show, eu espero que sempre que nós trouxermos alguma música nova, a gente repita ela algumas vezes para que os irmãos aprendam ela e a gente possa adorar o Senhor congregacionalmente. E os irmãos possam realmente estarem adorando. Porque a minha preocupação é a preocupação do apóstolo Paulo: rogo-vos, ou seja, eu suplico aos irmãos, eu imploro aos irmãos para que adorem o Senhor realmente, para que venham aqui e expressem adoração genuína e verdadeira ao Senhor. Não fiquem indiferentes, porque senão o culto deixa de ter a importância que ele deve ter na vida do corpo de Cristo. Amém? Reflitam sobre isso, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos estar aqui para adorar, nós queremos estar aqui para expressar por meio de cânticos, por meio de palavras, através das nossas palmas, nosso ser todo, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Receba essa adoração, que toda a tua igreja esteja envolvida nesse momento de adoração. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de parafrasear uma frase que eu ouvi nos últimos tempos, que o Senhor, Ele não está mais preocupado com o seu bem-estar, Ele está preocupado com a sua salvação. A palavra do Senhor, ela diz que fazei tudo para a glória de Deus. Muitas vezes a gente acredita, né? Porque a gente tem essa tendência a estar sempre voltado para nós mesmos, a olhar o nosso interior, a olhar os nossos sentimentos. Mas a palavra do Senhor, ela diz: fazei tudo para a glória de Deus. Não é sobre o que fazemos, o que sentimos, o que desejamos, almejamos. É sobre o Senhor, é tudo para a glória dele. E ainda assim, sendo tudo para a glória dele, eu gostaria que os irmãos refletissem quantas coisas boas o Senhor tem feito por nós, porque isso reflete a bondade dele.
O Senhor, Ele é incrível e Ele é maravilhoso. É uma honra muito grande poder servi-lo. Que nessa manhã nós possamos cantar que é tudo sobre Ele. Amém? Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão incontáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Oh, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para oferecer? É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor, Jesus. E quem sou eu? E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo para o Senhor, tudo para o Senhor, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Diga Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Te glorificamos, Senhor. Tu que és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então nós temos um Rei.
Vamos dizer isso. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, diga mais uma vez. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre nós. A gente estava falando sobre, aliás, a escola dominical falando sobre os livros da Bíblia. E um dos livros que eu mais gosto de ler é o livro de Isaías. Antigamente se cantava que Isaías era o profeta messiânico. Ele profetizou sobre Jesus Cristo. Declarou que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Vamos glorificar o Senhor. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou
de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou, o seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Ele é o príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo, Santo dos Santos. Ele é a árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração, Jesus, recebe adoração nessa manhã, Jesus, pois tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor, Senhor. Recebe a adoração. Aleluia. Receba todo louvor e adoração, Senhor, porque tu és digno de receber toda honra, glória, louvor e adoração para todo sempre. Iremos, nesse momento, retirar, primeiro orar ao Senhor, agradecendo por esse dia e agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui louvando e agradecendo o nome dEle e contribuindo com a casa do Senhor, com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Vou pedir para o nosso irmão Felipe fazer essa oração em nome de Jesus. Amém?
te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei Abram suas Bíblias em Lucas 16, 19 a 31. Eu vou deixar o ventilador desligado, porque eu acho que aquela cheira pode estar relacionada com ele, não? Não, né? Aquela cheira que dá na gravação. Bom, irmãos, então vamos lá. Todos abriram suas Bíblias? Antes da gente ler, a gente vai orar pelas nossas crianças. Pai, nós te louvamos pela vida de cada uma dessas crianças. Que o Senhor dê às professoras sabedoria, graça, para estar instruindo e ensinando elas cada vez mais no caminho do Senhor. Que este momento ali em que elas vão ouvir a tua palavra, seja um momento de edificação para a vida delas. Usa as tuas servas poderosamente e abençoe todas as crianças dessa igreja. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Eu pedi minha esposa para me lembrar, mas eu acho melhor fazer isso agora. O nosso irmão Léo pediu oração pela Sofia, né? Ela teve adoentada e por isso eles nem vieram hoje. E também a nossa irmã Dora, né? O filho dela sofreu um acidente e ela está lá acompanhando o filho. Ele realmente sofreu um acidente muito grave e está precisando de cuidados, né? Que os irmãos estejam orando continuamente pelo filho da nossa irmã Dora e nós vamos orar aqui também. Amém? Pai, nós intercedemos a Ti pelo filho da nossa irmã Dora. O Senhor possa visitar aquele homem, o Senhor tenha misericórdia da vida dele, que este momento difícil na vida dele possa levar ele a refletir sobre a sua vida, e o Senhor possa, segundo a Tua misericórdia, falar de maneira inconfundível ao coração dele. Que o Senhor possa, segundo a Tua misericórdia, restaurar a saúde dele, para a glória e louvor do Teu nome. Visite a nossa irmãzinha Sofia, Deus,
que ela possa se recuperar, ficar boa, que o tratamento que foi feito possa ser efetivo. Abençoe ricamente a vida da nossa irmã Simone, do nosso irmão Léo e da Beatriz. Abençoe esta família, Pai. Abençoe também a família do nosso irmão Jackson, nossa irmã Bárbara. Fortaleça e sustenta a vida deles. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Todos encontraram, né? Tá fácil. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens no Evangelho que escreveu Lucas. O título dessa série é Convicções. Nós estamos continuando o que começamos semana passada. E hoje nós vamos falar sobre Lázaro e o rico. E o título da mensagem: Lázaro e o rico, céu e inferno. Lázaro e o rico, céu e inferno. Vamos fazer a nossa leitura. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Que o teu Espírito Santo tome o teu servo, segundo a tua misericórdia, e o use para a glória do teu nome. Que o Senhor seja engrandecido a tal forma que eles vejam o Senhor falando por meio de mim. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Podem se assentar. Irmãos, pelo que nós vemos até aqui, nós percebemos uma conexão entre os capítulos 15 e 16 de Lucas. A narrativa, ela revela a profunda preocupação de Jesus com questões essenciais da vida espiritual, coisas importantíssimas. No capítulo 15, o nosso pastor Rony nos trouxe preciosas exposições sobre as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Todas concorrendo para a ideia central,
que é a recuperação e celebração daquele que estava perdido. Isso ficou bem claro para nós. E essas mensagens, elas mostrou o grande amor de Deus, que vai em busca do perdido. E ao encontrar o perdido, ele se alegra, faz festa, comemora. Há festa no céu quando o perdido é encontrado. E essas parábolas nos trouxe essas compreensões de um Deus amoroso que vai em busca do perdido, e quando ele encontra esse perdido, ele se alegra. E é claro que nós vamos perceber sempre que o Senhor Jesus Cristo está, ao mesmo tempo que está instruindo seus apóstolos, pregando para as multidões, ele também está cutucando os fariseus e escribas. Há uma coisa que a gente precisa aprender com Jesus. Ele conseguia falar com todos ao mesmo tempo. Ele conseguia trazer a sua exposição, o seu ensino, que ele conseguia alcançar todos ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Nós, expositores e pregadores do Evangelho, precisamos aprender isso com Jesus. Essas parábolas, elas são marcadas por um profundo senso de redenção, alegria no reino dos céus. Elas ressaltam a importância da busca divina por cada ser humano que está perdido. Ela mostra o valor da reconciliação e a festividade que celebra aquele momento. O coração de Deus se alegra diante do arrependimento. No capítulo 16, e aí eu entrei em cena, o pastor Rony terminou, eu entrei em cena. Jesus continua a sua exploração. Agora ele foca nas implicações práticas da ética cristã e da fé. A transição é natural e ela ocorre quando ele passa da ênfase da busca divina pela alma perdida para a responsabilidade humana em relação à riqueza e ao próximo. A parábola do administrador infiel e a história do rico e Lázaro apresentam uma aplicação prática dos princípios espirituais que nós discutimos anteriormente. Então, dessa forma, a transição entre o capítulo 15 e o capítulo 16 de Lucas representa um movimento claro de Deus para com o ser humano. Momento em que Deus se alegra com o perdido e o que o ser humano produz por meio do arrependimento. E isso se torna uma prática cristã. É importante entender que se uma pessoa perdida foi regenerada e a regeneração fez com que ele tivesse vida, estando morto em delitos e em pecados, e agora tendo vida, Deus produz nessa nova vida um arrependimento, que por sua vez produz, também Deus produz na vida dele, uma mudança do seu comportamento. É o reflexo natural de quando Deus encontra o perdido e Deus se alegra com o perdido, esse perdido é transformado e ao ser transformado, a sua vida não é mais a mesma. Produz frutos de arrependimento. Em síntese, o que o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, e a partir deste momento, Ele governa e dirige a nossa vida para a sua glória. E essa direção que Ele exerce na nossa vida produz fruto de arrependimento, transformação da nossa vida, do nosso comportamento. Nós vamos para a nossa mensagem de hoje,
entendendo o seguinte: a grande maioria dos teólogos entendem que a parábola do rico e o Lázaro, como está descrito aí no título da sua Bíblia, não é uma parábola, é uma história, é uma narrativa. E possivelmente o Senhor Jesus Cristo, na sua onisciência, pode estar se referindo a uma narrativa de um fato real ocorrido. Podemos afirmar categoricamente isso, mas podemos dizer que essa parábola não é uma parábola, é uma narrativa. E para não dizer isso, da minha própria cabeça, eu procurei me informar, e a maioria dos teólogos sérios entendem que se trata de uma narrativa e não de uma parábola. Independente disso, esta história ela é importantíssima para nós entendermos claramente essa questão entre temer a Deus e não temer, entre céu e inferno. Então vamos ao nosso texto de hoje. Jesus conta uma história. Diz assim o texto: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, se vestia, ostentava a sua riqueza esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então nós vemos aqui um contraste entre o homem rico e Lázaro. E esse contraste ele é estabelecido desde o início da narrativa de Cristo. E esse contraste não está somente nas condições materiais, mas também está nas práticas diárias de ambos. Vemos o rico cheio de orgulho, de ostentação, e vemos Lázaro numa situação crítica de dor e sofrimento, e no entanto, ele não está blasfemando contra Deus, ele não está reclamando, ele não está comparando a vida dele com a vida de Lázaro, e ele não está questionando a Deus porque a vida dele com a vida do rico, e ele não está questionando a Deus porque o rico é rico e porque ele é pobre e miserável. E além de pobre e miserável, ele ainda é doente. Ele não está fazendo isso. O rico está ostentando, o rico está exibindo, o rico está festejando, e Lázaro está sofrendo, mas sem perder o temor a Deus e confiando no Senhor. Percebemos aqui as distintas prioridades dos dois. A prioridade do rico é vestir-se de púrpura e linho finíssimo, caríssimo. A púrpura era um material, era uma tinta vermelha que usava para pintar o tecido, e ela era tirada do mar. E eu me esqueci o nome, mas ela era tirada de um crustáceo no mar. E tirava essa tinta e pintava as roupas de vermelho. Isso era raro, não era qualquer um que tinha condições de ter isso. E o rico se vestia esplendorosamente. E era caríssima suas vestes. Somente pessoas riquíssimas podiam fazer isso. Além disso, o rico fazia banquetes. E os banquetes desse rico eram pomposos. Só haviam pessoas importantes para participarem desses banquetes. Vejamos a descrição dos personagens, versículo 21. Diz assim: desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O que me assusta aqui é essa palavra, desejava. Porque ele não comia das migalhas, ele desejava. Isso é assustador, porque nem as migalhas que caíam da mesa do rico, Lázaro tinha acesso. A gente costuma dizer o seguinte: olha, Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa do rico, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele desejava. Desejar nem sempre é comer.
Você deseja muitas coisas, mas nem todas você tem condições de realizar. Essa situação do mendigo. Ele desejava comer e não conseguia comer, enquanto que o rico ostentava e celebrava a vida, a felicidade, o prazer. A condição de Lázaro, ela é agravada pela busca de desejar as migalhas. Ou seja, a carência de Lázaro, ela era extrema. Sabe quando uma pessoa, um pedinte, está na sua porta e ele pede um prato de comida, então você vai lá e prepara um prato de comida e leva para ele, ele come. Lázaro, ele desejava o que caía da mesa, como os cachorros que comem daquilo que cai da mesa. Porém, os cachorros, nós, às vezes, escondido da esposa ou dos filhos, pegamos um pedacinho de carne, um osso, e damos para o cachorro, nem deixamos, jogamos no chão, colocamos na boca dele. Lázaro estava numa situação pior do que a dos cães. Era um sofrimento terrível, porque ele tinha chagas, feridas. Além de ser doloroso, aquilo era vergonhoso. As pessoas possivelmente tinham nojo de Lázaro. Ele não tinha sequer uma refeição minimamente digna. No contexto do tempos de Jesus, os pobres, eles tinham grandes necessidades. No caso de Lázaro, ele não tinha nada. E para agravar ainda mais, como eu disse, ele tinha feridas terríveis. E o que nós percebemos, que o texto nos diz, é que os cães tinham mais compaixão de Lázaro do que os próprios seres humanos. E os cães naquela época não eram como são hoje, bem domesticados. A grande maioria são cães tranquilos. Os cães naquele tempo eram meio que selvagens ainda. E eles lambiam as feridas de Lázaro. Os cães tinham mais compaixão daquele homem do que os próprios seres humanos. Sua vida está ruim, às vezes você fala, minha vida está ruim, as coisas estão difíceis. Olha a situação de Lázaro. Isso é uma vida ruim, isso é uma vida difícil. O rico, o que ele fazia? Ele esbanjava, ele desfrutava a sua riqueza, sem sequer dar um pouco de comida para Lázaro. Nem sequer, mulher, varre aí o resto que caiu da mesa, coloca numa pá, coloca numa vasilha e dá para aquele homem lá na porta. Nem isso. Vejamos agora que a morte chega para todos. 22 e 23. Você está acompanhando aí? Amém? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. A morte chegou. Ela chega para todos, né? E a morte de ambos, do rico e de Lázaro, os leva a destinos diferentes. E isso vai destacar o quê? A justiça divina. Como diz no mundo, o ditado, Deus tarda, mas não falha. Isso é errado, Deus vem na hora certa, no momento exato da sua soberana vontade. Mas o certo é que a justiça vem na hora que Deus determina que ela venha. E nós percebemos aqui a responsabilidade humana que os seres humanos, a responsabilidade que os seres humanos têm diante de Deus. E as consequências funestas do pecado. As consequências terríveis do pecado. A atitude do rico reflete o quê? O comportamento dos seres humanos, né? Os seres humanos, de uma maneira geral, são assim.
E é triste dizer, alguns que se dizem cristãos são assim. Colocam seus desejos e os seus prazeres acima do amor e da compaixão para com o próximo. Ouvimos aquele ditado, cada um por si e Deus por todos. Ou aquele ditado, ema, 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 cada um com os seus problemas. Não é? Certamente, no dia do juízo, meus irmãos, o comportamento de cada ser humano será levado em conta diante de Deus. Nós concluímos então que Lázaro tinha um redentor e o rico tinha suas riquezas. Lázaro foi redimido e o rico condenado. Reparem que Jesus está tratando no capítulo 16 sobre a questão do amor às riquezas, do apego ao dinheiro, da desconsideração para com o próximo, da falta de empatia dos seres humanos. E agora ele está mostrando uma história real de algo que aconteceu com um rico que não tinha amor para com o próximo e que não tinha temor a Deus, e um homem que, apesar de estar numa situação difícil, de doença e de sofrimento, não perdeu o temor a Deus. E o desfecho dessa história é: o rico vai para o inferno e Lázaro vai para o seio de Abraão. É preciso entender que inferno e seio de Abraão, são lugares transitórios ainda. Haverá sim o dia do juízo final em que as pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade, e os salvos entrarão na eternidade com o Pai. No entanto, esse estado intermediário, pelo que nós aprendemos com o ensinamento de Cristo, é que ele existe. Um local onde os perdidos estão e um local onde os salvos estão aguardando o dia do Senhor. Os perdidos estão em dor e sofrimento e os salvos estão ali no paraíso, no seio de Abraão, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo e o juízo final. E agora nós veremos o diálogo entre o rico e Abraão. E está nos versículos 24 e 25 do nosso texto. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. O diálogo vai revelar o sofrimento do homem rico, e a resposta de Abraão vai enfatizar novamente a justiça divina. E como dito anteriormente, nós vemos aqui que a responsabilidade pessoal e as consequências do pecado na vida do homem que não foi redimido. O rico, no desespero, clama por alívio, mas é tarde demais para ele. E aí nós vemos a separação que existe entre eles. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. O rico não foi para o inferno porque ele era rico. Porque seria uma grande contradição, né? Porque ele está lá sofrendo e ele olha para Abraão, que era um homem rico. Mas Abraão, tu também era rico? Como é que tu está aí, eu estou aqui? Agora vamos avaliar o comportamento do rico e o comportamento de Abraão? E aí que a gente vê, o problema não é a riqueza em si, nem a pobreza em si, nem o sofrimento em si. O pastor está dizendo que eu preciso ser pobre, miserável, e eu ainda preciso sofrer para ir para o seio de Abraão. Seria uma grande incoerência, porque Abraão viveu bem, teve muita riqueza e muita prosperidade, e estava ali no paraíso. Então a questão aqui não é essa. A questão é, como Jesus ensinou no capítulo 16, a maneira como o rico tratava a riqueza era a maneira como os escribas e fariseus tratavam a riqueza. E para os escribas e fariseus,
a riqueza, o dinheiro era mais importante do que a palavra de Deus, ao ponto deles não conseguirem perceber que aquele era o Messias prometido, o que estava bem nítido e bem claro em todas as Escrituras. E como o Bernard leu aqui em Lucas, né? Simeão conseguiu perceber isso, não é verdade, Bernard? Simeão conseguiu perceber que Jesus era o Messias prometido, e ele disse ainda algo interessantíssimo: bênção para os gentios e glória para Israel. Então, Simeão entendia que Jesus viria para os gentios também, e os escribas e fariseus não conseguiam conceber isso, e mais do que isso, eles estavam preocupados com seus bens, com as suas riquezas. Então este é o problema, não é a riqueza em si. E aí descreve qual era a situação ali. Havia um grande abismo. Versículo 26, e além de tudo, disse Abraão ao rico, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Abraão menciona então que há uma grande separação, um grande abismo. Isso simbolizando o quê? Uma separação intransponível. O abismo representa a divisão entre os justos e os ímpios. O que está bem claro em toda a Bíblia. Não é verdade? Os ouvintes de Jesus, ainda que não tivessem compreensão plena dessas questões, eles sabiam, por sua tradição religiosa e também pelas Escrituras, que existia um lugar de paz para os justos e um lugar de dor e sofrimento para os ímpios. E Jesus traz algo interessante, porque você vai ver, por exemplo, Sabedoria, ou Salomão, ele dizendo o seguinte: todos vão para o mesmo lugar. Jesus está dizendo, não é bem assim. Todos não vão para o mesmo lugar. Existe um local em que os ímpios perecerão, e existe um lugar em que os justos viverão. E agora vamos ver que o pedido do rico, ele vai cair para um nível de desespero tamanho, que este homem que até então não pensava em ninguém, só pensava em si próprio, agora ele se preocupa com o próximo, ainda que sejam seus irmãos. E diz assim, versículo 27 e 28, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. O homem rico implora a Abraão que envie alguém como testemunho para os seus irmãos, e ele quer que seja Lázaro. Lázaro não servia para nada, estava lá na porta da sua casa, desprezado, ignorado, rejeitado, mas agora ele tem uma utilidade para o rico. E a preocupação do rico com seus parentes demonstra que o sofrimento era tamanho, o sofrimento era terrível, que ele agora se preocupa com seus próprios irmãos. Aquilo, como você diz para as pessoas assim, olha, é uma coisa que eu não quero nem para o meu pior inimigo, né? Possivelmente o rico está pensando, eu não quero isso para ninguém. E aí, a resposta de Abraão, que nós terminamos aqui a nossa explicação do texto, diz assim: respondeu Abraão, ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que nós vemos aqui é que a resposta de Abraão vai destacar uma coisa que nós defendemos ardorosamente: a suficiência das Escrituras. A suficiência das Escrituras como meio de advertência,
como meio de mostrar o caminho, a verdade e a vida para o perdido. Moisés representa quem? O Pentateuco, a lei. Os profetas representam aqueles que anunciavam a redenção que viria através do Messias prometido, como nós vimos muito bem aqui na escola bíblica. Além de anunciar a vinda do Messias, os profetas também clamaram, chamaram o povo para o arrependimento. E isto era suficiente. Não precisava que alguém ressuscitasse dos mortos. Percebemos que Abraão destaca que as Escrituras são suficientes para a salvação do perdido. Os escribas e fariseus que estavam rejeitando o cumprimento das Escrituras, estavam recebendo do Senhor uma palavra que diria a eles o único meio pelo qual eles poderiam ser salvos. E ao rejeitarem a Jesus, eles estavam rejeitando a Moisés e os profetas. O próprio Moisés diz: Senhor Deus levantará um semelhante a mim, a ele ouvis. Mas mesmo assim, eles rejeitaram. Então essa é o histórico. Não vemos detalhes aqui se o rico era um judeu, se ele era um escriba, se ele era um fariseu. E não sabemos se Lázaro era um judeu, se era um religioso. Mas uma coisa nós sabemos: Lázaro temia a Deus e o rico não. Lázaro amava a Deus e o rico não. Lázaro amava o próximo e o rico não. Lázaro foi para o seio de Abraão, para o paraíso, e o rico foi para o inferno. Vamos fazer algumas aplicações práticas desse texto hoje. Primeira coisa que podemos ver aqui, e isso podemos usar também para o capítulo 16 total. Apego às coisas materiais e às riquezas. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu pupilo, seu discípulo, ele vai dizer para Timóteo, um jovem pastor na igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: olha, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e prejudiciais, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, meus irmãos, querer ficar rico, nossa, agora está difícil, pastor, então eu não posso querer ficar rico, não é? Não é querer ficar rico no sentido de querer ter uma vida próspera, de conquistar as coisas. É querer ficar rico no sentido de desejar isso acima de todas as coisas. Passar por cima de tudo e de todos para ser rico. Entregar a sua vida, estragar a sua saúde para ter riqueza. É o apego excessivo, é o desejo ardente pela riqueza. Aquele camarada que vê um carro de luxo passando na rua e os olhinhos dele brilham e ele fala: eu preciso ter um carro desse, eu preciso ter uma casa, eu desejo ardentemente isso. E de repente ele cai nas armadilhas do inimigo, né? Fique rico trabalhando apenas meia hora por dia. O coração ardente de desejo pela riqueza, ele diz assim: opa, essa é boa para mim. E os ricos, o que acontece? Olha o que Paulo diz, é extraordinário. Ele diz: eles caem em armadilhas. Quem é que nunca caiu em armadilha para ser rico? Quem nunca caiu numa armadilha para ter um objeto mais barato, né? O preço está melhor, bem abaixo do preço real, porque o desejo ardente pelas riquezas, por ter as coisas, cega as pessoas.
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E eu quero trazer aqui um teólogo reformado, contemporâneo, para me ajudar. John Piper, em seu livro A Supremacia de Deus na Pregação, ele diz o seguinte, abre aspas, a busca desenfreada por riquezas pode nos levar a desviar o nosso coração de Deus. A verdadeira prosperidade está em encontrar contentamento em Cristo. Fecha aspas. Que coisa, hein, irmãos? Que coisa fantástica. Que palavra maravilhosa que nós precisamos ouvir. E muitos precisam ouvir. Segunda coisa que nós podemos aprender desse texto da mensagem de hoje. A piedade e temor a Deus. O escritor de Provérbios, ele diz algo interessante. Um dos versículos que foi um dos primeiros que eu memorizei. É Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio do saber, assim que eu memorizei. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Mas eu creio que essa versão da NVI ela é melhor ainda. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, meus irmãos, nós precisamos ter piedade e nós precisamos ter temor a Deus. E quando nós perdemos essas coisas de vista, a nossa vida descambeia totalmente. E nós nos enganamos, achamos que estamos bem, mas na realidade estamos piorando cada vez mais. E olha só, quando você acha que está bem, fique atento, isso é perigoso. Porque quanto mais você se aproxima da luz, mais você vê defeitos e falhas em você. Quanto mais longe você está da luz, menos você vê coisas defeituosas em você. Aproximar-se de Deus é constrangedor. Que bom que é constrangedor, porque nos leva a ser e a buscar transformação. Timothy Keller, no seu livro O Deus Pródigo, ele diz o seguinte: o temor a Deus é o alicerce da verdadeira sabedoria. Ele nos conduz à piedade, moldando nossas escolhas e prioridades. Então, quando você teme a Deus, quando você temer a Deus é o seguinte: honrar o Senhor, respeitar o Senhor e dar ouvido à palavra do Senhor e considerá-la e obedecê-la. Então, isso faz com que você seja conduzido à piedade. E isso vai moldar as suas escolhas e as suas prioridades. Você diz assim: Senhor, eu não sei o que fazer diante disso. Irmão, se você teme ao Senhor e se você observa a palavra do Senhor, você não terá dificuldade de tomar decisões. E você saberá discernir. E mesmo ainda, você ainda tem um auxílio de professores, de pastores que temam a Deus e que podem te ajudar. Terceiro e último que nós podemos aplicar: consequências do juízo e condenação eterna. Irmãos, o inferno é uma realidade. E nós precisamos entender que há consequências de cada uma das atitudes e comportamentos dos seres humanos. E que fora de Cristo não há possibilidade de reconciliação e de salvação. Porque nós estamos em débito e esse débito que temos, ele é impagável por nós mesmos. Só pode ser pago com aquele preço que foi pago na cruz do Calvário, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Hebreus 9:27 é fantástico. Ele diz o seguinte: assim como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então não tem reencarnação,
não tem purgatório, não tem nenhuma outra solução. Só existe um meio de salvação, e ele é decidido aqui em vida. John Stott, em Cristianismo Básico, ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte: o juízo divino é uma realidade inescapável. A história, e aí John Stott me ajuda aqui, ele diz, a história, e não a parábola, a história de Lázaro e do homem rico nos adverte sobre a seriedade desse juízo. Irmãos, é preciso que você entenda isso claramente, porque muitos dos seus queridinhos aí, muitas pessoas que você ama, muitas pessoas que você faz tudo por elas, estão caminhando a passos largos para o inferno. E você vai ficar indiferente? Você não tem nada para dizer? Você vai ficar calado? O sujeito está indo para o inferno. Você ama ele, você gosta dele, você vai ficar calado? Prega o evangelho, anuncie a mensagem. Eu quero concluir trazendo aqui um pouco das Institutas de João Calvino. Ele fez essa compilação das Institutas, escrevendo para o rei Francisco da França, que estava perseguindo os protestantes ali reformados na França. Eu creio que as Institutas não resolveu muito, porque o rei da França continuou fazendo as suas atrocidades contra os protestantes, e depois outros reis vieram e deram continuidade. Mas ele diz nas Institutas algo interessante. Ele diz o seguinte: a verdadeira sabedoria cristã é renunciar à nossa própria vontade e obedecer inteiramente à vontade de Deus. A verdadeira sabedoria cristã é renunciar à nossa própria vontade e obedecer inteiramente à vontade de Deus. O que ele destacou sobre a importância da submissão à vontade de Deus está ressoando aqui na exposição de Lázaro e do homem rico. E ele demonstra que as consequências da busca egoísta, elas são terríveis. Irmãos, o inferno, como eu já disse e volto a frisar, é uma realidade. E o juízo final se aproxima. Que nós possamos ser perseverantes em servir a Cristo e ir em busca daqueles que estão perdidos. É claro que você não tem o poder de convencer a pessoa a arrepender-se, mas você pode pregar o Evangelho. Como eu disse anteriormente, essa é uma história de algo que realmente acontece todos os dias, está acontecendo agora. Um justo está morrendo, um justificado por Cristo está morrendo, e um ímpio está morrendo. E eles estão comparecendo agora, cada um no seu respectivo lugar. E eles estão tendo neste momento um choque de realidade. Aquilo que eles não tinham uma certeza plena e absoluta, talvez mais pelo ímpio do que pelo salvo, eles estão vendo que é real. É real. Explique para o seu pai, para a sua mãe, que não é convertido, que isso é real. Explique para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, que isso é real. Isso é sério. A palavra de Deus é verdade, e nós temos inúmeras provas práticas de que a palavra de Deus é a verdade. Portanto, isso é sério. Isso é muito sério. Que nós possamos estar atentos, porque grande parte das pessoas que amamos estão querendo ficar ricas, estão querendo comprar, ter coisas, estão preocupadas mais consigo mesmo do que com Deus e com o próximo. E será que nós estamos assim também?
Será que nós estamos tão envolvidos com os nossos desejos, com os nossos prazeres, com as nossas realizações, que esquecemos do Senhor? Irmão, vê essa frase aqui agora. E eu creio que é pelo Espírito Santo. Não é inspiração, é iluminação. Amém? Não deixe que o seu sonho se torne um pesadelo para a sua vida espiritual. Não deixe que o seu sonho se torne um pesadelo para a sua vida espiritual. Ah, Senhor, o Senhor não realizou meu sonho? Dá glória a Deus. Deus sabe o que faz. Vamos orar. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Temos sido negligentes, Pai. Às vezes não temos sido negligentes conosco. Temos vigiado, temos orado, temos buscado. Mas temos sido negligentes com as pessoas que estão próximas de nós, que nós devemos amar. Eu sei que é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus mandou, Ele disse, ide por todo o mundo. Não nos deixe nos calar diante das consequências terríveis que se aproximam da vida daqueles que estão perdidos. Tenha misericórdia. Nos ajuda a refletir sobre o nosso comportamento em relação ao mundo e em relação ao reino de Deus. Não nos deixe, ó Deus, nos apegarmos excessivamente a este mundo, porque aqui não é o nosso lugar. Essa não é a nossa verdadeira pátria. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.